E aí galera, paz! Aqui é o conhecimento das estrelas para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito bem, hoje nós vamos tratar um assunto que é como cuidar das nossas energias. No vídeo passado a gente fez um vídeo explicando o porquê que é importante nós cuidarmos delas, das nossas energias, de todos os nossos corpos, tanto os corpos mais sutis quanto o nosso corpo físico, nosso corpo orgânico. Todos esses corpos estão ligados intimamente, então nós temos que ter cuidado igualmente com todos. O cuidado de um irá consequentemente afetar o cuidado e o estado dos outros demais corpos. Muito bem, sabemos que então agora é importante nós cuidarmos disso para o nosso bem-estar e equilíbrio, assim como para alcançarmos o nosso sucesso na nossa vida. Mas é necessário que a gente saiba como cuidar deles. Para que a gente entenda como cuidar deles, é importante que a gente entenda algumas questões antes. Primeiro, existem pessoas que a todo custo elas evitam se sujar. E tá certo, a gente tem que evitar e se afastar de lugares, pessoas, energias tóxicas, energias que irão intoxicar o nosso sistema. Largar tudo que faz parte de uma vida que não presta, largar ambientes pesados, mude. Mude que você consegue mudar, você consegue alcançar algo mais elevado na sua vida, passo por passo, dia após dia. Aí está o milagre, dia após dia de mudança. Muito bem. Então, mas por um lado, que a gente deve se afastar sim de lugares, mas existem pessoas que vivem com medo. Vivem com medo de tudo, vê alguma coisa que foi desconfortável aqui do lado, e já vira a cara e só falta sair correndo, né? Então, tipo, não sabe mais lidar com uma situação que é desconfortável, que é uma energia mais pesada, e às vezes acha que tudo é do mal, tudo é pesado, e na verdade não. Se nós estamos aqui é para que nós aprendamos a lidar com essas situações. Já foi falado no vídeo anterior que isso é permitido, as influências, essas influências aqui na Terra, para testar as nossas virtudes e para que nós desenvolvemos as nossas virtudes, pois estamos aqui em aprendizado, certo? Então, se você está trabalhando no campo, você vai se sujar, é normal que você se suje. Mas, alguém que trabalha duro assim, e qualquer pessoa que passa o dia fora, pelo menos aqui no Brasil, vai voltar para casa e vai tomar um banho, né? Ou de tanto em tanto tempo vai tomar um banho, vai se limpar. Certo? Então, temos que entender que às vezes é normal sim que nós nos sujemos, mas permanecer e nadando na lama, não, se afasta, não presta, cara. Então, essa coisa assim de ter medo de tudo, acha que vai ser afetado por tudo, sua energia já está afetada por qualquer coisa, é um sinal de uma falta de firmeza na sua vibe, beleza? Ali está meu cachorro. Para começar a falar sobre a energia, nós temos que entender algo que aconteceu há muito tempo atrás. Cerca, acho que de 10 mil anos antes de Cristo, que era o período Atlântida, gente. Atlântida foi uma sociedade que alcançou um alto desenvolvimento tecnológico e espiritual, mas por consequências aconteceu uma queda. Naquela época, há muitos anos atrás, provavelmente essa população, a população Atlante, era uma população que ela descansava em outra dimensão. Ela não estava assim nessa dimensão, até porque eles estavam bem mais elevados, acredito eu. Isso eu não sei, eu estou começando a estudar esse assunto agora, tá? Então, certamente eles já tinham um desenvolvimento, uma desenvoltura espiritual muito grande em uma etapa de Atlântida. Tecnologia, eles tinham o que chamavam da energia Vril, que eu comecei a ler a respeito disso esses dias. Muito bem.
Só que o que aconteceu? Nessa época era muito mais fácil lidar com a energia porque a atmosfera astral era muito mais leve. Porque haviam muito menos encarnados e desencarnados. Não me pergunte por quê. Havia muito menos gente vagando, tá? Então as influências mentais de cada um também eram bem menores. E nesse plano astral era muito mais fácil tu lidar com as energias do astral, porque não tinha esse tipo de contaminação. A atmosfera astral, ela não era, além de contaminada, ela não era pesada, tá? Então era muito mais fácil lidar com a energia, não era necessário ainda nenhum simbolismo, nenhuma que a gente chama de bengala espiritual. Era a energia na sua mais pura fonte e eles conseguiam lidar com isso, tá? Até que aconteceu diversas coisas no período Atlante, eu não vou me estender muito disso, até porque eu estou começando a estudar sobre isso e vou gravar ainda um outro vídeo a respeito de Atlântida, pretendo. E aí, cara, e aí o que aconteceu? Aconteceu algumas intervenções que a vibração de toda a Atlântida, ela começou a decair. Começou a decair, e eles já não tinham mais toda essa clareza. Toda essa clareza que eles tinham, essa leveza que tinham no astral, não tinham mais. Então o que eles tiveram que pegar, começar a fazer é que os grandes mestres, tá, daquela época, os grandes magos, eles começaram a acumular toda a energia mental que eles conseguiam em algum objeto. E a partir desse objeto, eles conseguiam uma fonte de energia onde eles podiam, onde através dessa energia eles poderiam fazer os seus trabalhos espirituais, tá? Vamos supor que eu fico olhando para essa pantufa, boto muita força mental nela. Claro que não era assim, os caras eram muito, né, mas didaticamente, vamos falar aqui, né, pá. E quando eu pego isso aqui, esse objeto vai ser utilizado nos nossos trabalhos espirituais, tá? Porque ele emana a energia, a força mental que foi colocada aqui. Porque ela já não estava tão disponível aqui, então tinha que fazer todo um esforço para colocar. Aí surge todas as ideias de simbolismos, e é também a partir disso que surge... Isso influencia até hoje, entendeu? Em diversas religiões, enfim. Então, naquela época, era bem mais fácil lidar com a energia. Aconteceram diversas coisas nesse período Atlante, que houve sérios problemas e densificou muito a camada do planeta Terra. Eu vou editar o vídeo, daqui a pouquinho eu continuo falando. Aí nesse período os Atlantes começaram a sofrer diversas influências, tá? Que começaram a decair a população de Atlântida vibratorialmente, até que eles começaram a perder totalmente o contato com o mundo extrafísico, e a camada atmosférica astral começou a ficar cada vez mais densa. Também temos relatos em alguns livros, como por exemplo este aqui, do Drunvalo Melquisedeque, O Antigo Segredo da Flor da Vida. É um livro sensacional, mudou minha vida, e onde ele descreve algo que aconteceu, influência do... Lembra o que eu falei do que os Atlantes provavelmente descansariam em outro nível dimensional, né? Que não o que a gente está agora. Isso aconteceu aqui na Terra, mas num outro nível dimensional. Acredito eu, tá? E ele descreve aqui algo que aconteceu, que é a influência dos marcianos, do povo de Marte na Terra. Como? Primeiro ele fala a respeito de algo, um veículo que nós temos, um outro corpo que nós temos, que é chamado de Merkaba. Olha o que está escrito aqui no livro, ele fala assim, ó: Merkaba, existe outro fator importante na qual vamos enfocar nessa história. Há 13.000 anos éramos conscientes de algo sobre nós mesmos que desde aquela época esquecemos inteiramente. Os campos de energia geométricos ao redor do nosso corpo
podem ser ligados de uma determinada maneira que também está ligada à nossa respiração. Esses campos costumavam girar em uma velocidade próxima à da luz ao redor do nosso corpo, mas a sua velocidade diminuiu e pararam de girar depois da queda. Quando esse campo torna a ligar-se e a girar, ele é chamado de Merkabah, e a sua utilidade nessa realidade não tem paralelo. Ele nos proporciona uma consciência expandida de quem somos, conecta-nos com níveis superiores de consciência e restaura a memória das possibilidades infinitas do ser. Um Merkabah rotatório sadio mede de 15 a 20 metros de diâmetro dependendo de nossa estatura. A rotação de um Merkabah pode ser exibida em um monitor de computador pelo uso de instrumentos adequados, e a sua aparência é idêntica ao envoltório infravermelho de calor da galáxia, a mesma forma básica de um disco voador tradicional. Ele diz que isso inclusive pode ser medido, então ele diz de maneira mais científica, né? Isso eu gosto muito do Drunvalo. Muito bem. Então existe esse corpo em nós, e há muito tempo atrás nós estávamos mais conscientes deles. Muito bem. O que aconteceu em Marte foi o seguinte: o povo de Marte ele era extremamente racional, vivia basicamente pelo lado masculino, e aí eles, cara, por muitos anos ficaram numa guerra, competição, e não só, sabe, queriam mais, basicamente isso, e eles próprios se destruíram, até que chegou ao ponto que eles próprios destruíram a própria proteção do planeta deles. E Marte, o Drunvalo relata no livro dele que há 1 milhão de anos atrás era idêntico, muito parecido, às mesmas condições que a Terra. Mas então aconteceu que esse planeta foi degradado, só que teve alguns marcianos que eles criaram um Merkabah artificial, e eles se transportaram sem autorização do Conselho Galáctico para o planeta Terra no período de Lemúria. Os lemurianos, que eram totalmente femininos e seguiam sua intuição. Então eles começaram a conviver juntos, até que um dia estava vindo um meteoro para o planeta Terra, e a posição dos marcianos era: nós vamos usar da nossa tecnologia para destruí-lo. E os lemurianos não. Isso é obra divina, isso tem que acontecer do jeito que tem que acontecer, nós não podemos interferir. Assim foi, os lemurianos foram escutados. O meteoro atingiu a superfície da Terra, destruindo boa parte da população e acabando com muita coisa, matando muita gente. Nesse momento da história que acontece o primeiro divórcio, lembrando masculino e feminino, acontece um divórcio, onde os marcianos dizem para os lemurianos: nós não estamos mais juntos, vocês podem viver a vida de vocês como vocês querem, nós vamos viver aqui a nossa. Aí começou marcas profundas e a densificação da nossa atmosfera astral. Além do que, um tempo depois, os marcianos, por outro motivo, sei lá, que eu não lembro agora, eles chegaram a criar um Merkabah artificial na superfície do planeta Terra. E aí, onde eles criaram esse Merkabah, onde foi no planeta Terra? Onde hoje é o Triângulo das Bermudas. E lá no Triângulo das Bermudas realmente acontecem hoje são vórtices de energia, né, que inclusive tem um ponto lá que ele gira num sentido anti-horário lá, não lembro lá agora, mas realmente acontece aquelas coisas de transporte para outras dimensões, e isso é uma coisa que influencia não só a nossa dimensão aqui, mas para onde eles vão também.
Então isso está afetando outros planos até hoje. Só que isso aconteceu vamos supor que a Terra, como um organismo vivo, o que aconteceu a partir disso? Um sangramento, uma hemorragia no planeta Terra. A Terra foi ferida, foi gravemente ferida, e esse gravemente ferida aconteceu um rombo na malha do planeta Terra. E aí fudeu, cara. Até me emocionei agora falando isso. E aí aconteceu um rombo na malha do planeta Terra, entendeu? Que foi trabalhada aí por muitos e muitos anos até hoje, ou até que falam 2012, isso estava sendo trabalhado para recuperar essa malha, né? Então a atmosfera do planeta Terra astral, desde essa época foi sendo degradada até que ficou muito densa e difícil lidar com a energia, tá? Então era mais fácil antes a gente lidar com a energia e ter consciência disso e limpar os nossos corpos, e não tinha tanta influência. Os grandes líderes do astral hoje são também os magos que eram do período Atlântida e são revoltados por diversas formas. Então hoje muitos trabalham também ao lado do mal. O que não quer dizer que eles não tenham uma extrema inteligência e disciplina mental férreas, certo? Mas muito disso aconteceu e vem desde esta época. Nós já fomos mais elevados, então hoje o que a gente busca é nos reelevarmos. Releve-se, man! Falei igual o Ed Nelson agora. Ai. Cara, que mais? No vídeo do CADEF, o CADEF é um canal no YouTube. Ele tem assim, ó, 3 maneiras de se limpar energeticamente. CADF, conhecimento além da dimensão física. Vão lá e se inscrevam nesse canal, vai ajudar muito vocês. Então ele descreve 3 maneiras de se limpar, tá? Eu me lembro duas agora. Ele fala através da oração. Por que a intenção é tão importante quando a gente vai fazer qualquer trabalho espiritual? Porque é a intenção que vai mover a energia, tá? A nossa intenção, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que acreditar, porque é isso que vai movimentar essa energia. A gente usou por muito tempo bengalas espirituais, tá? Vou dar um exemplo, não que isso não seja bom, tá? Mas cristais, crucifixos, incenso, sendo que isso na verdade não é necessário, porque nós temos no fundo a ligação com o divino, com essa energia. Nós podemos emanar a nossa energia, limpar o ambiente com a nossa energia, nos limpar com a nossa energia. A maneira como você vai aprender a lidar com essa energia primeiro, eu achei interessante o trabalho do Valdo Vieira no que ele fala de estado vibracional. Ative o estado vibracional. Se você tem curiosidade, essa é a maneira que eu achei a mais eficaz de todas, tá? Ativar o estado vibracional. Saber movimentar as bioenergias ao redor do nosso corpo. Aí começa um trabalho de conscientização e limpeza dos nossos campos. Vai acabar a minha memória já. A outra forma da gente fazer isso é oração. A prece vai com certeza nos elevar e diariamente ela vai nos manter também longe de influências negativas. E também às vezes a gente utiliza o banho de ervas. Existem ervas que vibram numa frequência bastante elevada, que vão nos ajudar na nossa limpeza energética, certo? O que mais importa é a sua intenção. Fique na paz, esse foi o conhecimento das estrelas para vocês. Inscreva-se no nosso canal. Gratidão, paz.